estão aqui caracterizados, né, com o espetáculo A Saga de Da-Luz. Vamos falar um pouquinho desse enredo. O que é que se passa nessa trama? A Saga de Da-Luz é uma adaptação, né? A Da-Luz? É, está caracterizada eu sou de Da-Luz. É uma adaptação de 2 textos, né? A Noiva que Botou Noivo na Justiça, de Lourdes Ramalho, e Como Nasce o Cabra da Peste, de Altomar Pimentel. A adaptação, inclusive de Marquinhos, ou seja, ele mexe muito com o original de cada texto, e faz o dele, né? Então, a Saga de Da-Luz é uma continuação, acaba sendo uma continuação da Saga de Zacarias, que foi a primeira peça dessa trilogia. E o que é a Saga de Da-Luz? Uma sertaneja casada com Zacarias, 20 anos se passaram depois da Saga 1, como se 20 anos tivessem passado, então eles que tiveram oportunidades financeiras enormes, jogaram tudo para o alto, não conseguiram administrar o que ganharam e volta a ser pobres novamente, ter que lutar pela vida, como sertanejos, sem perder a pose. Sem admitir que perdeu o dinheiro. Sem admitir que perdeu tudo, né? E interessante que tem essa relação dos personagens do plano terreno, né? O agricultor e sua esposa, com o plano fantasioso da morte, como personagem, do demônio. Como é que se dá essa dualidade do material, do terreno, com a fantasia, o lado mais imaginativo? Eu acho que é uma das coisas mais mágicas e mais interessantes desses 2 espetáculos e da proposta de Marquinhos, é justamente trazer esses personagens do mundo espiritual, digamos assim, e do imaginário também, porque o diabo que tem na peça e a morte são caricaturas desses personagens, digamos que são personagens folclóricos. É uma ideia folclórica da morte e uma ideia folclórica do diabo, né? O diabo que eu faço, por exemplo, ele é um diabo muito mais brincalhão, brincante, Arlequim. Arlequim. Nada de dantesco. E tem uma coisa assim que não é maldade para prejudicar ninguém, mas ele está ali meio que para atrapalhar o curso da história, sabe? Para atrapalhar o curso da história, né? E a morte querendo levar, mas só que ela tem uma coisa poética, essa morte que Marquinhos criou e que os atores, você primeiro criou essa morte, você fez esse personagem e depois Ana Raquel criaram de maneiras diferentes, mas criaram com a mesma poesia. Então eu acho que essa relação que você falou do humano, né, do problema inclusive social, humano, do pessoal que vive na seca e tudo, e naquela luta, naquela batalha, de repente se encontram com personagens com morte, com diabo e é comum para esses personagens, para esse universo, essa relação do humano com o além. E tem essa relação também com a figura clássica do clown, né? Eu estava até agora com a máscara, a menor máscara do mundo, que é o nariz do palhaço. Como é que entra esse elemento do clown nessa história do Jeca? Quando eu fui convidada, né? Aí ele disse, você vai narrar a história. E daí ele disse, pensa no clown. E bota o nariz de palhaço e começou a experimentar. Encontrar o seu palhaço nessa história. E vai encontrando, e eu fui encontrando e fui buscando esse clown dentro de mim. Entendeu? Descobriu? Encontrou ele? Ainda estou na busca, né? Na realidade, Na realidade, esse clown, esse palhaço, é só o narrador, é só a abertura, porque Giselda faz outro personagem que é a filha do casal, né? Que é Juventina, né? Irmã de Juvita. Juvita foi embora, né? Tá e ela faz a Juventina. Então, o clown, o palhaço, esse figurino que ela está usando agora, é só de abertura do espetáculo que ela faz a narração, na realidade, do espetáculo, né? Agora, o que eu acho interessante é que, na Saga 1, a morte e o diabo, essa relação do terreno com o mundo espiritual, né? Ela se dá separada. Eles entram no mundo terreno para cumprir um objetivo de cada um. Atrapalhar o curso da história, levar o Zacarias embora. Não conseguem. A única maldade efetiva, na realidade, deles dois, que eles não têm maldade nenhuma, a única maldade efetiva é querer levar o pobre Zacarias. A sorte é da luz, né? Então, eles não conseguem cumprir as suas determinadas funções. Na Saga 2, como eles sabem que é complicado cumprir, como eles sabem que é complicado o diabo atrapalhar o curso da história e a morte, como sabem que não é fácil levar o Zacarias, o que eles fazem? Marquinhos reveste-os de personagens terrenos.
Se disfarçam. Ele vem de parteira, que é como eu estou aqui agora, de parteira. É o diabo disfarçado de parteira. De parteira, porque da Luz vai ter um bebê, o 23º. E a morte, né? E a morte vem disfarçada da vizinha, da comadre vizinha. Que na verdade no primeiro ela já foi convidada para ser madrinha da Juvita, né? Já era comadre. Já é uma aproximação. Já tava, né? Ela aproveita justamente esse gancho para vir a vizinha comadre, para que ela nem desconfie que a comadre é a morte que voltou, né? Porque como ela não conseguiu cumprir o curso, já que o Zacarias e a da Luz na saga 1 encontram um jeito de fazer com que a morte não leve, convidando-a para ser madrinha da filha mais nova, não consegue cumprir o objetivo. Aí dessa vez ela volta disfarçada para tentar. Eu vou agora levar de outra forma. Então ela vai fazer artimanha como vizinha que quer ajudar a grávida e tal. Ela vai imaginar artimanhas para conseguir levar o cara. Só que de uma maneira. Só que eu acho que sutil. Sutil. Porque é mais uma coisa assim da morte, eu vejo como personagem, ela se colocar numa situação meio de observação. E assim, a comadre, ela é uma coisa meio de que... Ela olha muito pra barriga, aí faz uma coisa muito com a barriga, entendeu? É pra você tomar um chazinho, é meio que querer levar da Luz. Não era Zacarias. Zacarias no primeiro, da Luz, e agora é você. Eu não consegui levar um, na saga uma nisso. Eu não consegui levar um, eu levo os dois, né? E faz sentido a questão de ser observadora, porque no fim ela não fala, ela diz, hei de levar vocês um dia. Ela tá tramando pra conseguir. E ele tenta atrapalhar o curso da história, o demônio, né? Disfarçado de parteira, ou seja, vamos pelo menos vão atrapalhar pelo menos esse parto aqui. Ele brincando, a parteira tortura ela durante o processo do parto todo, brincando. Ela vai na realidade o diabo é sádico, enquanto a morte é sutil, o diabo é sádico. Sobre esses personagens, uma coisa que chama a atenção também na construção deles é o uso dos materiais, dos elementos cênicos, né? Todo personagem tem um elemento, um objeto que meio que simboliza cada personagem deles. O Zacarias tem a maleta, a morte tem a sua sombrinha e o seu leque, né? O balaio e o tecido da Luz. Então, como é que é essa relação do ponto de vista de construção do personagem dentro da sala de ensaio, se relacionar com o objeto material? É simples, porque primeiro no roteiro da saga 2, como a gente falou anteriormente, que eles não têm mais dinheiro, então eles vendem na feira. Ela vende macaxeira, ele vende ervas na feira. Aí já justifica você usar a mala, que é para vender as ervas, ela vende macaxeira. Então, o relacionamento rápido e imediato, quando ele diz assim, você vai passar um vendedor, vai ser vendedores de feira, ela vai vender macaxeira e você vai vender ervas. O que é que quem vende ervas? Então, eu me espelho muito naquela questão do sertão. No sertão, o pessoal vende as mesinhas das ervas, é aquela maleta da cobra, do óleo da jirimatá, da pomada do peixe elétrico. Então, é sempre nessas maletinhas. E quem vende macaxeira, batata, banana, é nos balaios, né? Então, isso fica muito dentro do sertão. Então, a relação da gente com o material dentro da sala de ensaio começa já do imaginário, porque quando a gente começou a trabalhar, nós não tínhamos ainda nem a maleta, nem o balaio, mas ele já dizia, imagina que tu está carregando uma maleta, imagina que tu vai levantar esse balaio de macaxeira, vamos contar um tempo de 8 para ver. Então, quando o material chegou, parecia que eles já estavam com a gente. Porque também no processo de trabalho de memória emotiva, por exemplo, eu particularmente, quando eu vou fazer algum tipo de exercício de introspecção, eu gosto muito de guardar dos meus, né? Eu tenho mania de caixa, até caixa de pote de sorvete eu coleciono. Uma conteira. É sério, eu coleciono pote de sorvete. Pote de sorvete preto, eu gosto muito. Então, tudo que é guardado, eu gosto. Tá dando recado, né? Eu guardo tudo. Aí, então, para mim, é importante ter alguma coisa que eu possa guardar minhas coisas. E é um desafio também do ponto de vista físico, né? Porque é um desafio você manusear esses materiais de forma criativa, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse papel da morte e de usar essa sombrinha e você descobrir diferentes usos para um mesmo material, simbolizar coisas diferentes com o mesmo material. Fala um pouquinho, Raquel, do uso desses elementos. Eu acho... Quando eu vi pela primeira vez essa sombrinha, eu achei muito interessante. Assim, me veio uma ideia até da morte, pensando em palavras, eu via viagem, eu via leveza e ao mesmo tempo mistério. A referência oriental também. Exatamente. Tudo isso influenciou. E o leque, que é uma... Assim que eu vi, eu disse, aqui é a foice da morte, né? Isso é a foice dela. Isso é a foice que ela vai levar. Então, assim, é muito bacana você observar. No meu caso, na minha construção, eu fui muito para o lado da coisa da Espanha.
sabe? A minha referência foi muito o trabalho do flamenco, que eu gosto muito, assim. Então, assim, eu pensei nesse figurino, eu pensei nisso aqui, aí falei para Marquinhos, adorei. Ele primeiro pensou em pôr um véu, né, daquele véu assim em cima, tipo, que eu não sei o nome como que é, mas é que põe assim. Pensou em várias coisas. Eu usava um aqui que era uma flor aqui, que é muito flamenco, muito espanhol. Então, assim, essas pequenas coisas fizeram com que eu observasse assim, isso aqui tá uma referência ali, então dá para usar isso aqui na movimentação do personagem. Tem uma coisa da mão, tem uma coisa da postura, do olho, do modo de falar. Aí, assim, cada coisinha que você vai experimentando, que o diretor vai dando, você vai criando, né? Foi um choque, a gente não esperava, né? Lógico, foi um choque para todo mundo. Por isso que eu falava, voltar, no sentido de porque a gente ficou o quê? A gente não tinha muita certeza. A gente ficou sem saber o que fazer. Quando a gente ficou sem saber o que fazer, a gente resolveu, não, vamos continuar. Vamos continuar, porque era a coisa que ele mais queria na vida. De dezembro até agora a gente ficou sem se encontrar, sem ter coragem. Marcava, não encontrava, não vai, não vem.